Uma saudação a todos os que nos acompanham nesta reflexão dominical. A liturgia nos oferece neste domingo o texto de São Mateus, capítulo 14, versículos 22 a 33. Vamos ouvir com atenção este texto. Logo em seguida, Jesus mandou os discípulos entrarem no barco e irem à sua frente para a outra margem, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedir as multidões, subiu à montanha para orar, a sós. Anoiteceu e Jesus continuava lá sozinho. O barco, entretanto, já longe da terra, era sacudido pelas ondas, pois o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, Jesus foi até os discípulos, andando sobre o mar. Quando os discípulos o viram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma!" e gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes falou: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir sobre a água até junto de ti." Ele respondeu: "Vem." Pedro desceu do barco e começou a andar sobre as águas, em direção a Jesus. Percebendo o vento, porém, ficou com medo e, quando começou a afundar, gritou: "Senhor, salva-me!" Jesus logo estendeu a mão, segurou-o e disse-lhe: "Homem fraco na fé, por que duvidaste?" Assim que subiram ao barco, o vento cessou. Os que estavam no barco ajoelharam-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente tu és o Filho de Deus." Este trecho do Evangelho, queridos irmãos e irmãs, de Jesus que anda sobre o mar, nos inspira algumas atitudes importantes. Primeiro, este trecho vem imediatamente após a multiplicação dos pães. Jesus havia distribuído alimento para toda aquela multidão. Entraram no barco e voltaram para a outra margem, enquanto isso Jesus foi rezar. Nesse meio tempo, Jesus subiu e foi para rezar. Despediu as multidões e, em oração, se colocou diante de Deus. Lá pela metade da noite, o barco ainda estava no mar, mas um vento agitava o barco, diz o texto. E os discípulos começaram a ficar com medo. Jesus caminhou, foi até eles sobre as águas. E quando eles viram Jesus sobre as águas, andando sobre o mar, disseram que era um fantasma. Mas veja aqui começa uma dúvida. Jesus não havia multiplicado os pães? Não havia alimentado toda aquela multidão? Se ele fez isso, também poderia andar sobre o mar. Mas os discípulos ainda não o compreendiam e disseram que era um fantasma. E imediatamente Jesus disse a eles para tirar este medo: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." Essas três palavras são importantes. Coragem, sou eu, não tenhais medo. Jesus foi até eles e Pedro, então, ainda assim, disse a Jesus: "Se és tu", não confiou de todo, "se és tu, manda-me ir até aí." E Jesus disse: "Venha." E ele começou a caminhar sobre as águas, Pedro também. Mas sentindo o vento, ficou com medo e afundou. E depois disse, pedindo socorro: "Senhor, salva-me." Essas palavras são muito importantes. O vento não colocou medo em Jesus. O mar violento, as ondas que batiam no barco, isso não apavorou Jesus, apavorou os discípulos. Jesus caminhava sobre as águas. As ondas não faziam mal a Jesus. E os discípulos estavam dentro do barco e sentiam medo. O barco era uma segurança. Bem, a outra coisa importante
é aquilo que Jesus diz aos discípulos dentro do barco. Jesus está sobre as águas e diz: coragem, sou eu, não tenhais medo. Se eles tivessem confiado em Jesus, ficariam tranquilos, mas não confiaram. E Jesus então disse a Pedro, que representando todo o grupo dos discípulos: homem de pouca fé. Homem fraco na fé. Homem débil na fé. Mais do que isso, pergunta Pedro: por que você duvidou? Então veja, nós confiamos em Deus, acreditamos em Deus, confiamos na graça, na força de Deus, mas diante das dificuldades nós corremos o risco de desconfiar, de não nos colocarmos diante de Deus verdadeiramente. Contudo, no final, quando Jesus chega ao barco, os discípulos fazem, por assim dizer, uma profissão de fé. Se ajoelham diante dele e dizem: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Ou seja, o Evangelho começa com Jesus que despede a multidão e vai orar. Segue o texto, Jesus andando sobre as águas e os discípulos amedrontados, seja com o vento que assola o barco, seja com Jesus que caminha sobre as águas. Pedro que vai até Jesus, ou seja, busca enfrentar, e é a comunidade que busca enfrentar as dificuldades, os tormentos, a ventania do mundo, mas não tem toda a confiança. Começa a afundar. E mesmo assim, se pede socorro, e Pedro diz: Senhor, salva-me. Então Jesus o levanta, não deixa que ele se afunde e continua andando até chegarem ao barco. Chegando ao barco, os discípulos reconhecem verdadeiramente: tu és o Filho de Deus. Que nós saibamos, mesmo diante das dificuldades que vivemos hoje, da pandemia, das doenças, das confusões, dos discursos desarrumados que nós ouvimos para todo canto, das palavras cheias de ódio, de ressentimentos, diante de todo esse mundo conturbado e triste, nós precisaríamos dizer a cada momento: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Esse reconhecimento de Jesus Cristo que está acima de tudo e de todos, que não nos deixa afundar, mas nós precisamos de confiar. Precisamos de confiar na sua força e no seu poder, mesmo nessas situações difíceis que vivemos.